O assunto agora aqui no CBN São Paulo é política, porque hoje à tarde, às 3 horas da tarde, vai passar pela segunda votação o projeto Ficha Limpa do funcionalismo público. E tem outras notícias voltadas para o Ficha Limpa, justamente a absolvição de Arcelino Tato, que foi absolvido por unanimidade no julgamento ontem. Inclusive, a gente recebeu uma nota aqui da bancada do PT dizendo que recebeu com muita alegria a absolvição de Arcelino Tato do PT. Ele que estava sendo julgado em segunda instância por improbidade administrativa e corria o risco de ser o primeiro vereador a ter uma ficha suja que não poderia concorrer nas eleições deste ano, já que a gente sabe que quase que a maioria dos 55 vereadores de São Paulo querem concorrer à reeleição nas eleições de outubro. Para conversar conosco sobre este assunto e até mesmo sobre os impactos da medida Ficha Limpa e também das novas regras sobre as contas não aprovadas para as eleições deste ano, convidamos aqui o vice-diretor-geral do Movimento Voto Consciente, Danilo Barbosa. Bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom, Arcelino Tato, então, tem a ficha limpa, né? Não tem a ficha suja. Vai poder concorrer, pelo menos por enquanto, nas eleições desse ano. Mas dá pra gente já fazer um balanço, ô Danilo, sobre quais são os vereadores que têm ficha limpa ou ficha suja? Isso dá pra gente fazer, não? Olha, baseado em informações da internet que eu procurei ontem, o site de excelências da ONG Transparência Brasil dá uma série de informações. Essas informações eu conferi hoje, não estão atualizadas, mas são bastante boas, porque mostram os processos antigos. No entanto, Fabíola, é bom lembrar que a decisão do TSE, a qual você se referiu, ela é de aplicação automática para as contas rejeitadas na eleição de 2010. Esses vereadores, a maioria deles não concorreu em 2010, eram eleições para deputado e governador, etc. Mas então as contas de outras eleições que não foram aceitas se referem a 10 dos vereadores presentes hoje na Câmara. Uhum. Se eu puder enumerá-los... Não, vamos sim, porque é importante isso, porque o Tribunal Superior Eleitoral, nessa semana passada, diz que todos os candidatos que tiverem contas reprovadas em eleições anteriores não vão poder concorrer nas eleições desse ano. Só que tem uma importância aí em relação à Câmara Municipal de São Paulo. As eleições passadas foram as eleições para o governo do Estado de São Paulo, para o Parlamento, né, a Câmara e também o Senado. Não tivemos eleições municipais, então não faz parte esse grupo de vereadores, eles não estão sujeitos a contas reprovadas. Porém... Não, eles estão sujeitos a uma análise caso a caso. Segundo o TSE, a decisão vale automaticamente para as contas de campanha rejeitadas em 2010. Mas, no entanto, ficou definido que os casos mais antigos serão analisados um por um. Então... Esses senhores terão direito de postular a sua candidatura, e essa candidatura, caso as informações ainda estejam válidas, sejam recentes, atuais, eles serão então analisados um a um. Vamos aos nomes então, Danilo Barbosa, para a gente saber quem são esses vereadores que tiveram contas reprovadas. São o vereador Abuani, contas reprovadas na eleição 2002, o vereador Adolfo Quintas, 2008, Aguinaldo Timóteo, 2004, Alfredinho, 2004, Carlos Apolinário, idem, 2004. O vereador Carlos Apolinário, eu entendo que não pretende concorrer às próximas eleições. Cláudio Prado, também 2004, Edir Salles, 2002, Francisco Chagas, 2004, Juscelino Gadelha, 2004 e Senival Moura, 2002. 10 vereadores. 10 vereadores tiveram contas reprovadas nas duas últimas de 2002, 2004, 2008. 2008, nas 3 últimas eleições. Boa parte deles ali, só o Apolinário, que não vai concorrer nesse ano. Então, esses 9 vereadores poderão ter seus casos analisados individualmente e talvez não possam concorrer, não é isso?
eles terão os casos analisados individualmente e talvez não possam concorrer, correto? Agora, Danilo, a questão voltando à ficha limpa, que aí é outra história. Tem hoje, a gente falou aqui, abriu falando do Arcelino Tato, que ontem poderia ser o primeiro vereador a ter uma ficha suja mesmo, julgado em segunda instância por improbidade administrativa e que não poderia concorrer. Hoje, a gente tem como dizer que todos os vereadores de São Paulo têm ficha limpa? Que foi algo que até José Pólice Neto nos disse aqui, que por enquanto todos os vereadores têm ficha limpa. Tem como a gente garantir isso? Segundo a definição da lei da ficha limpa, que requer uma condenação em segunda instância para que a ficha seja dita suja, então hoje nós podemos dizer que todos os vereadores, pelo menos com os dados que são publicamente conhecidos, todos os vereadores passam por esse teste. Então sim, agora a gente tem que esperar as eleições, que é quando justamente eles fazem a inscrição para a eleição e aí vão fazer uma varredura também nos processos que eles têm, né? Vai haver. Tá certo, então, Danilo Barbosa, muito obrigada pela entrevista, um bom dia. Um prazer. Conversamos com o vice-diretor-geral do Movimento Voto Consciente, Danilo Barbosa, o Voto Consciente que faz inclusive um balanço, uma análise do trabalho de cada vereador na Câmara Municipal, isso tudo que você pode acompanhar no blog do Movimento Voto Consciente. A última análise é de 2010, eles estão finalizando os números de 2011 e devem divulgar antes das eleições ainda a nota de cada vereador em São Paulo. E é importante a gente saber, eu vou colocar esses 10 nomes desses vereadores que têm contas reprovadas nas últimas eleições e que poderão ser submetidos a essa legislação do Tribunal Superior Eleitoral de contas reprovadas barrarem a candidatura deste ano. Então a gente tem que ficar atento também a esses nomes e também as novas regras da nossa eleição este ano. 11h24. CBN São Paulo. Você fica por dentro de tudo o que movimenta a maior metrópole.